o que Marina descobriu no seu pior momento mudou tudo, e pode mudar a sua vida também. Ela perdeu o emprego, a autoestima e quase perdeu a esperança. Mas encontrou algo que ninguém fala sobre força e vulnerabilidade. Nos próximos minutos você vai entender como transformar sua dor em poder, mas primeiro, escreve aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo e, se quer mais conteúdo assim, aperta esse botão de inscrever-se. Vamos começar? Marina acordou mais uma vez com o peito apertado, como se uma pedra gigante estivesse pressionando seus pulmões. Aos 35 anos, sua vida parecia um castelo de cartas que acabará de desmoronar. 3 meses atrás, havia perdido o emprego que considerava sua identidade, gerente de projetos em uma multinacional onde trabalhará por 10 anos. A empresa falira durante a pandemia, levando junto não apenas seu sustento, mas também sua autoestima construída com tanto esforço. O apartamento pequeno no centro da cidade, que antes era seu refúgio, agora parecia uma prisão. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como soldados em formação, cada uma carregando um peso diferente de ansiedade. O aluguel, a prestação do carro, o cartão de crédito, todos gritavam por atenção que ela não conseguia mais dar. Suas economias haviam se esgotado no segundo mês de desemprego, e o orgulho a impedia de pedir ajuda aos pais, que já enfrentavam suas próprias dificuldades na aposentadoria. Marina olhou-se no espelho do banheiro e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Os cabelos castanhos, antes sempre impecáveis, agora caíam sem vida sobre os ombros. Os olhos, que um dia brilharam com ambição e determinação, pareciam opacos, carregados de uma tristeza profunda que ela não sabia como expressar. As olheiras escuras contavam a história de noites mal dormidas, repletas de pensamentos circulares que a levavam sempre ao mesmo lugar, o medo do futuro. Sentou-se na cama desfeita e pegou o celular, scrollando mecanicamente pelas redes sociais. Cada post de sucesso de antigas colegas era como uma punhalada em seu peito. Promoções, viagens, famílias felizes, um mundo que parecia ter seguido em frente enquanto ela ficará para trás, congelada em um momento de fracasso que não conseguia superar. A sensação de inadequação crescia a cada imagem perfeita, alimentando uma voz interna cruel que sussurrava constantemente sobre sua incompetência. Fechou o aplicativo e tentou se concentrar na lista de empregos que havia imprimido na semana anterior. Já havia enviado mais de 50 currículos, participado de inúmeras entrevistas online, mas as respostas eram sempre as mesmas: agradecemos seu interesse, mas seguiremos com outro candidato, ou simplesmente o silêncio ensurdecedor da rejeição. Cada não era interpretado por sua mente cansada como uma confirmação de que ela não tinha mais valor no mercado de trabalho. A chuva começou a bater na janela, criando um ritmo melancólico que ecoava seu estado de espírito. Marina puxou o cobertor por sobre a cabeça, desejando desaparecer, desejando que a dor no peito simplesmente parasse. Era neste momento de completa vulnerabilidade que ela começaria a descobrir que suas maiores fraquezas poderiam se transformar em sua fonte de força mais poderosa. Forçando-se a sair de casa pela primeira vez em uma semana, Marina decidiu caminhar até a padaria do bairro. O sol da manhã machucava seus olhos acostumados à penumbra do apartamento, e cada passo parecia requerer um esforço hercúleo. Suas pernas tremulavam, não por fraqueza física, mas pelo peso emocional que carregava nos ombros como uma mochila invisível repleta de pedras. Na fila da padaria, observou as pessoas ao seu redor vivendo suas rotinas matinais normais. Homens de terno conversando sobre negócios no telefone, mães organizando lancheiras para os filhos, idosos escolhendo cuidadosamente seus pães. Sentia-se como uma alienígena observando uma espécie diferente da sua, pessoas que tinham propósito, direção, uma razão para acordar todos os dias. Ela, por outro lado, era apenas uma sombra perambulando sem destino. Foi quando esbarrou acidentalmente em uma mulher que estava à sua frente na fila. A senhora, aparentando cerca de 60 anos, virou-se com um sorriso gentil que contrastava com as rugas profundas ao redor dos olhos. Desculpe, querida, não vi você aí, disse com uma voz calorosa que fez Marina perceber que há muito tempo ninguém se dirigia a ela com tanta suavidade. Não, a culpa foi minha, Marina respondeu automaticamente, baixando o olhar para os próprios pés. Mas a mulher não se afastou.
Em vez disso, inclinou a cabeça ligeiramente, como se pudesse ler algo escrito na testa de Marina que ela mesma desconhecia. Você está bem, filha? Parece carregando o peso do mundo nos ombros. A pergunta simples atravessou as defesas que Marina havia construído ao longo dos últimos meses. Por um momento, sua garganta se fechou e ela lutou contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Estou passando por um momento difícil, conseguiu sussurrar, surpresa com sua própria honestidade diante de uma estranha. A mulher estendeu a mão e se apresentou como Dona Clara, aposentada que morava no bairro há mais de 30 anos. Sabe, querida, às vezes quando estamos no fundo do poço, é o único lugar de onde só conseguimos subir. Que tal tomarmos um café? Tenho tempo e, pelo que vejo, você também precisa de uma conversa. Marina hesitou, todos os seus instintos de autopreservação gritando para recusar educadamente e voltar para o isolamento seguro de casa. Mas algo na expressão maternal de Dona Clara, combinada com seu próprio desespero por conexão humana, a fez acenar com a cabeça. Talvez fosse hora de parar de carregar tudo sozinha, mesmo que fosse com uma completa estranha que, inexplicavelmente, parecia enxergar através de suas máscaras bem construídas. Sentadas em uma pequena mesa de café na esquina, Marina encontrou-se contando sua história para Dona Clara. As palavras saíam entrecortadas no início, como água de uma torneira enferrujada, mas gradualmente se tornaram um fluxo contínuo de dor, frustração e medo. Falou sobre a empresa que faliu, sobre os currículos rejeitados, sobre as noites em claro preocupando-se com o futuro incerto que se estendia à sua frente como um oceano escuro e tempestuoso. Dona Clara escutava em silêncio, apenas acenando ocasionalmente e fazendo pequenos sons de compreensão que encorajavam Marina a continuar. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compaixão genuína que Marina não recebia há meses. Quando finalmente terminou sua narrativa, sentia-se simultaneamente exausta e aliviada, como se tivesse acabado de correr uma maratona mas finalmente chegado ao destino. Sabe, Marina, Dona Clara começou, mexendo lentamente o açúcar em seu café, perdi meu marido há 5 anos. Câncer. 40 anos de casamento se foram de uma hora para outra. Sua voz mantinha-se firme, mas Marina podia perceber a dor antiga que ainda habitava suas palavras. Depois do funeral, fiquei 6 meses sem conseguir sair da cama. Achava que minha vida havia acabado junto com a dele. Marina se inclinou para a frente, intrigada pela vulnerabilidade que Dona Clara demonstrava. Era raro encontrar alguém disposto a compartilhar suas próprias fragilidades tão abertamente. Como conseguiu sair dessa situação? Perguntou, genuinamente curiosa sobre como uma pessoa poderia se recuperar de uma perda tão devastadora. No início, lutei contra a tristeza como se ela fosse minha inimiga, Dona Clara continuou, olhando pela janela para as pessoas que passavam na rua. Tentava me convencer de que precisava ser forte, que chorar era sinal de fraqueza. Mas um dia percebi que estava lutando contra uma parte de mim mesma. A tristeza não era minha inimiga, era amor que não tinha mais para onde ir. Quando parei de lutar contra ela e comecei a aceitá-la, algo mudou. Marina franziu a testa, tentando compreender o conceito. Durante todos esses meses, havia tratado sua dor como algo a ser eliminado, suas lágrimas como sinais de falha pessoal. Mas como aceitar algo que dói tanto? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Não se aceita para eliminar, querida. Aceita-se para integrar. Sua dor contém informações importantes sobre quem você é e o que valoriza. Se você está sofrendo tanto por ter perdido o emprego, talvez seja porque trabalhar e contribuir significam muito para você. Isso não é fraqueza, é uma indicação dos seus valores mais profundos. Dona Clara estendeu a mão sobre a mesa e tocou gentilmente a de Marina. Às vezes, nossa maior força está escondida exatamente no lugar onde mais sentimos dor. Nos dias seguintes ao encontro com Dona Clara, Marina começou um processo que ela mesma não conseguia nomear completamente. Em vez de tentar sufocar os sentimentos de inadequação e medo que a assombravam, decidiu observá-los mais de perto, como uma cientista estudando espécimes desconhecidos. Criou um pequeno ritual matinal, acordava, fazia um chá e se sentava na poltrona perto da janela para simplesmente sentir o que estava acontecendo dentro dela.
Inicialmente, a experiência era desconfortável e estranha. Toda sua educação e experiência profissional haviam lhe ensinado que sentimentos eram obstáculos a serem superados, não informações a serem processadas. Mas conforme os dias passavam, começou a perceber nuances em suas emoções que antes havia ignorado. A ansiedade sobre dinheiro tinha uma textura diferente do medo de não ser mais competente profissionalmente. A tristeza pela perda de identidade carregava uma qualidade distinta da frustração com as rejeições constantes. Uma manhã particularmente difícil, enquanto observava suas lágrimas caírem no colo, Marina teve uma percepção surpreendente. Percebeu que chorar não a deixava mais fraca, na verdade, após um bom choro, sentia-se mais limpa, como se as lágrimas levassem embora toxinas emocionais que estavam envenenando seu sistema. Era como descobrir que algo que sempre considerará seu maior defeito poderia, na verdade, ser um mecanismo natural de cura. Decidiu experimentar aplicar esta nova perspectiva a outras áreas de sua vida. Em vez de evitar as pilhas de contas sobre a mesa, sentou-se com elas e realmente sentiu o medo que provocavam. Descobriu que por baixo do terror financeiro havia uma preocupação genuína com responsabilidade e estabilidade, valores que sempre havia honrado. Este medo não era evidência de sua inadequação, mas sim de seu senso ético desenvolvido. Começou também a reexaminar as entrevistas de emprego mal-sucedidas. Em vez de interpretar cada rejeição como confirmação de sua incompetência, tentou enxergá-las como informações sobre adequação cultural e profissional. Talvez não fosse questão de não ser boa o suficiente, mas de não ter encontrado ainda o lugar onde suas habilidades e valores se alinhassem adequadamente. Esta mudança de perspectiva não eliminou a dor da rejeição, mas começou a transformá-la em algo mais parecido com orientação do que punição. Numa tarde, enquanto organizava seus antigos projetos de trabalho, Marina encontrou um relatório que havia escrito sobre gestão de crise. Relendo suas próprias palavras sobre resiliência organizacional e adaptação a mudanças, percebeu uma ironia amarga mas também reveladora. Ela havia se tornado especialista em ajudar empresas a navegar crises, mas não sabia aplicar esse conhecimento à própria vida. Talvez sua experiência atual não fosse apenas uma tragédia pessoal, mas também uma oportunidade de integrar profissionalmente sua compreensão teórica sobre a diversidade e convivência prática genuína. 3 semanas após seu encontro com Dona Clara, Marina notou uma mudança sutil mas significativa em como experimentava seus dias. Não que a situação financeira tivesse melhorado ou que tivesse encontrado emprego, os problemas externos permaneciam os mesmos. Mas sua relação com esses problemas estava se transformando de maneira que ela não conseguia ter previsto quando estava no auge do desespero. Começou a enxergar sua vulnerabilidade atual não como evidência de fraqueza pessoal, mas como uma janela para uma compreensão mais profunda de si mesma. Percebeu que nos anos de sucesso profissional, havia construído uma identidade tão rígida ao redor de suas conquistas que perderá contato com aspectos fundamentais de quem era. A crise forçara uma desconstrução dolorosa mas necessária, revelando camadas de sua personalidade que haviam sido soterradas por anos de performance corporativa. Durante uma caminhada no parque próximo ao apartamento, observou uma árvore que havia sido parcialmente derrubada por uma tempestade. Em vez de morrer, a árvore havia desenvolvido novos galhos a partir do tronco partido, criando uma forma completamente diferente mas surpreendentemente bela. Marina riu de si mesma por encontrar metáforas em árvores, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Talvez ela também estivesse crescendo de maneira diferente a partir de onde havia sido quebrada. Decidiu testar esta nova perspectiva de maneira prática. Em vez de enviar mais currículos seguindo o mesmo padrão que vinha resultando em rejeições, resolveu criar uma abordagem completamente diferente. Escreveu uma carta honesta e pessoal para uma empresa de consultoria em gestão de crise, compartilhando não apenas suas qualificações técnicas, mas também sua experiência pessoal recente com a diversidade. Mencionou como atravessar sua própria crise lhe havia dado insights únicos sobre resiliência que não poderiam ser aprendidos apenas em livros ou cursos. A resposta veio 3 dias depois. O diretor de recursos humanos da empresa ficou intrigado com sua abordagem não convencional e queria conversar. Durante a videochamada, Marina encontrou-se falando com uma autenticidade que havia perdido em entrevistas anteriores.
Não tentou esconder suas dificuldades atuais nem fingir que estava em uma posição de força. Em vez disso, articulou como sua experiência com vulnerabilidade havia expandido sua capacidade de empatia e compreensão, qualidades essenciais para alguém que trabalharia ajudando outras organizações em momentos de instabilidade. O entrevistador, um homem na casa dos 50 anos com olhos gentis, compartilhou que a empresa estava especificamente procurando alguém que pudesse se conectar autenticamente com clientes em crise. Muitos consultores eram tecnicamente competentes, mas poucos conseguiam estabelecer a confiança necessária com líderes que estavam enfrentando seus piores momentos profissionais. A experiência pessoal de Marina com fracasso e reconstrução poderia ser exatamente o diferencial que procuravam. Pela primeira vez em meses, Marina desligou uma videochamada profissional sentindo-se energizada em vez de drenada. Não era garantia de que conseguiria um emprego, mas havia encontrado uma maneira de transformar sua experiência mais dolorosa em seu maior ativo profissional. Era como descobrir que a cicatriz mais feia poderia se tornar a marca mais distintiva. A proposta de trabalho chegou uma semana depois, acompanhada de uma mensagem que Marina releu várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. A empresa não apenas queria contratá-la, mas estava interessada em desenvolver um programa piloto de consultoria empática baseado na premissa de que consultores que haviam experimentado pessoalmente crises significativas poderiam oferecer um tipo diferente de apoio aos clientes. Marina aceitou a posição, mas com uma mistura de empolgação e terror que não esperava. Durante todos os meses de desemprego, havia fantasiado sobre o alívio que sentiria ao conseguir trabalho novamente. Agora que o momento chegará, percebeu que se transformará de maneiras que tornavam impossível simplesmente voltar à versão anterior de si mesma. Esta nova oportunidade exigiria que integrasse sua vulnerabilidade recém-descoberta com suas habilidades profissionais, um território completamente inexplorado. Seu primeiro cliente foi Eduardo, CEO de uma empresa familiar de médio porte que estava enfrentando uma crise de sucessão combinada com problemas financeiros graves. Quando se encontraram em seu escritório, Marina pôde ver imediatamente o peso que ele carregava, os ombros curvados, o olhar distante, a maneira como suas mãos tremiam ligeiramente ao folhear documentos. Era como olhar em um espelho do passado recente. Em vez de começar com as perguntas técnicas padronizadas que havia usado durante anos como consultora, Marina se encontrou dizendo: "Sei que provavelmente já ouviu muitos conselhos sobre estratégias e reestruturação. Antes de chegarmos a isso, gostaria de perguntar: como você está lidando com tudo isso pessoalmente? Às vezes esquecemos que líderes também são seres humanos enfrentando pressões enormes." Eduardo pareceu inicialmente surpreso com a pergunta, mas depois seus olhos se encheram de lágrimas que havia estado segurando por meses. "Ninguém nunca me perguntou isso", disse com voz embargada. "Todos querem saber sobre números, sobre planos, sobre decisões. Mas eu não durmo há semanas. Sinto como se estivesse falhando com minha família, com os funcionários, com meu pai que construiu essa empresa. Não sei mais se confio no meu próprio julgamento." Marina reconheceu instantaneamente o território emocional que Eduardo estava navegando. Compartilhou, de maneira apropriada e profissional, alguns aspectos de sua própria experiência com autoconfiança abalada e tomada de decisões sob pressão extrema. Não para equiparar suas situações, mas para criar um espaço onde Eduardo soubesse que não estava sozinho em sua humanidade. O que aconteceu nas horas seguintes foi diferente de qualquer sessão de consultoria que Marina havia conduzido anteriormente. Em vez de focar exclusivamente em análises externas e estratégias corporativas, eles exploraram como o estado emocional de Eduardo estava afetando sua capacidade de liderança. Trabalharam juntos para identificar quais medos eram baseados em realidade versus quais eram magnificados pelo esgotamento e estresse. Ao final do dia, Eduardo comentou que se sentia mais claro mentalmente do que em meses, não porque haviam resolvido todos os problemas da empresa, mas porque ele havia recuperado algum senso de confiança em sua própria capacidade de enfrentá-los. Marina percebeu que sua maior contribuição não havia sido sua expertise técnica, mas sua capacidade de reconhecer e honrar a experiência humana por trás da crise corporativa. 6 meses depois de começar na nova empresa, Marina havia desenvolvido uma reputação única no mercado de consultoria.
Clientes especificamente pediam para trabalhar com ela, não apenas por suas habilidades técnicas, mas por sua capacidade de criar conexões autênticas durante momentos de crise organizacional. Seu calendário estava cheio, e ela havia recebido 2 promoções em meio ano, um reconhecimento de que sua abordagem não convencional estava gerando resultados excepcionais. Mas o mais surpreendente para Marina não era o sucesso profissional, e sim como sua relação consigo mesma havia se transformado fundamentalmente. Aspectos de sua personalidade que anteriormente considerava defeitos agora via como recursos valiosos. Sua tendência a se preocupar excessivamente com outros havia se tornado uma ferramenta poderosa de empatia profissional. Sua sensibilidade, que no passado tentará suprimir para parecer mais forte no ambiente corporativo, agora permitia que captasse nuances emocionais que outros consultores perdiam completamente. Durante uma conferência da indústria, foi convidada para fazer uma apresentação sobre liderança através da vulnerabilidade. Estende no palco diante de centenas de executivos, Marina sentiu uma mistura familiar de nervosismo e empolgação. Mas desta vez, em vez de tentar esconder sua ansiedade, decidiu começar sua palestra reconhecendo-a abertamente. Estou nervosa para estar aqui hoje, começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Há um ano, eu estava desempregada, com depressão, achando que minha carreira havia terminado. A maioria de vocês provavelmente não começaria uma apresentação profissional admitindo vulnerabilidade. Mas eu aprendi que nossa força mais genuína muitas vezes emerge exatamente dos lugares onde nos sentimos mais frágeis. O auditório, que esperava uma apresentação técnica tradicional, ficou imediatamente mais atento. Marina prosseguiu contando sua jornada, não como uma história de superação heroica, mas como uma exploração honesta de como abraçar sua humanidade completa havia tornado seu trabalho mais efetivo. Discutiu como líderes que reconheciam suas próprias vulnerabilidades criavam culturas organizacionais mais resilientes, onde problemas eram abordados honestamente em vez de escondidos até se tornarem crises. Após a apresentação, foi abordada por dezenas de executivos que compartilharam suas próprias lutas silenciosas com pressão, esgotamento e impostor síndrome. Muitos expressaram alívio por finalmente ouvir alguém em posição profissional respeitada falar abertamente sobre aspectos da experiência humana que eram universais mas raramente discutidos em contextos corporativos. Uma executiva sênior de uma multinacional se aproximou com lágrimas nos olhos. Obrigada por me dar permissão para ser humana no trabalho, disse. Passei décadas tentando esconder qualquer sinal de fraqueza, e isso me custou não apenas minha autenticidade, mas também minha eficácia como líder. Minha equipe nunca confiou completamente em mim porque eu nunca mostrei que também enfrentava desafios. Marina percebeu naquele momento que sua jornada pessoal havia se tornado algo maior. Não era apenas sobre sua própria recuperação, mas sobre criar espaços onde outros profissionais pudessem integrar sua humanidade completa em suas vidas de trabalho. Sua experiência com o fracasso havia se tornado um presente não apenas para si mesma, mas para todos que encontravam eco em sua história de transformação através da autenticidade. 2 anos depois do dia em que acordara sentindo que sua vida havia desmoronado completamente, Marina se encontrava em um lugar que nunca poderia ter imaginado. Não apenas havia reconstruído sua carreira, mas havia criado uma versão completamente nova e mais satisfatória de sucesso profissional. Sua empresa havia expandido o programa de consultoria empática para uma divisão inteira, com Marina liderando uma equipe de consultores que também haviam passado por transformações pessoais significativas. Numa manhã de sábado, enquanto tomava café na mesma padaria onde conhecera Dona Clara, refletiu sobre como sua compreensão de força e fraqueza havia se transformado radicalmente. Percebia agora que durante anos havia operado sob uma definição incompleta de resistência, uma que valorizava apenas a capacidade de manter uma fachada impenetrável diante da adversidade. Sua crise havia lhe ensinado que a verdadeira força incluía também a capacidade de se deixar quebrar quando necessário, de sentir profundamente, de pedir ajuda, e de reconstruir de forma mais autêntica. Dona Clara apareceu na padaria, como fazia todas as manhãs há mais de um ano desde que haviam se tornado amigas próximas. Sentaram-se juntas, e Marina contou sobre seu projeto mais recente, um livro sobre liderança autêntica baseado em suas experiências com clientes e sua própria jornada.
O editor havia ficado entusiasmado com a proposta, especialmente porque Marina planejava incluir não apenas as estratégias que funcionaram, mas também os momentos de fracasso e incerteza que fizeram parte integral do processo. Sabe, Marina, disse Dona Clara, mexendo seu café com o mesmo cuidado gentil de sempre, quando a conheci naquela manhã, vi uma mulher que estava sendo quebrada pela vida. Mas agora vejo alguém que aprendeu que ser quebrada não é o oposto de ser forte, às vezes é apenas uma etapa necessária para se tornar mais completa. Marina sorriu, lembrando-se de como resistira inicialmente a esta ideia. Eu costumava pensar que admitir dor ou medo era sinal de fraqueza. Agora percebo que a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de sentir medo e continuar caminhando mesmo assim. E às vezes, continuar caminhando significa mudar completamente de direção. Conversaram sobre os clientes recentes de Marina, incluindo uma CEO que havia aprendido a compartilhar suas incertezas estratégicas com sua equipe executiva, resultando em soluções mais criativas e um ambiente de trabalho mais colaborativo. Outro cliente, um empreendedor enfrentando falência, havia descoberto como transformar seu fracasso aparente em uma oportunidade de criar um modelo de negócio completamente novo e mais alinhado com seus valores pessoais. O que mais me surpreende, Marina refletiu, é como ajudar outros a navegar suas crises me ensinou ainda mais sobre minha própria jornada. Cada cliente é como um espelho mostrando aspectos diferentes de como a vulnerabilidade pode se transformar em força. E cada história confirma que nossos momentos mais difíceis frequentemente contêm sementes dos nossos próximos níveis de crescimento. Ao se despedir de Dona Clara e caminhar de volta para casa, Marina se sentiu profundamente grata pela manhã, 2 anos atrás, quando havia tocado o fundo do poço. Sem aquela experiência de completa desorientação, nunca teria descoberto quem realmente era além de seus títulos e conquistas profissionais. Sua jornada havia lhe ensinado que a força mais poderosa não vem da capacidade de evitar a dor, mas da habilidade de transformá-la em sabedoria, compaixão e autenticidade genuína. Era uma lição que planejava continuar compartilhando, tanto através de seu trabalho quanto através de sua própria vida vivida com vulnerabilidade corajosa.